Bom dia, hoje dia 5 de agosto de 2013, mais um programa de primeira na segunda. Hoje é uma segunda-feira meio cinzenta, porém os torcedores tricolores aí, os corações tricolores estão bastante felizes. Afinal de contas, o Joinville saiu do jejum e depois de cinco jogos sem vitória, desde quando parou para a Copa das Confederações, quando já que venceu o Guaratinguetá lá em Guaratinguetá. Agora o Joinville conseguiu fazer o dever de casa contra o Figueirense, um clássico, nada melhor de um clássico do que se reabilitar do que num clássico, né, Juliano Schmidt? Bom dia. Bom dia, Marcel, bom dia a todos. Realmente, né, quebrar um tabu de 3 anos com o Figueirense, não havia vencido até então, desde 2010, em maio de 2010, e também esse tabu agora dentro do Campeonato Brasileiro. Foram 5 jogos aí que o Joinville não vencia, estava pesado já, né, só de derrotas e empate aí, mas nada melhor, como você falou, de um clássico para ganhar, né, voltar a vencer. E foi bom porque Joinville venceu e, né, renova um pouco as esperanças dentro do próprio campeonato. Muito bem, hoje temos uma novidade, estamos fazendo os testes para a transmissão ao vivo via Hangout lá do YouTube. E em breve aí estaremos divulgando esse processo e também no vejaalvivo.com.br. Por enquanto estamos só com os estúdios da Web Rádio com o Veja ao Vivo, mas em breve também esse programa transmitido aí pelo vejaalvivo.com.br do meu amigo Ivan, que trabalha lá no Veja ao Vivo e está fazendo uma parceria com a gente aí. Juliano, hoje eu tenho aqui uma série de pontos para a gente avaliar, falar um pouquinho sobre o jogo Jack Figueirense, sobre o que ocorreu dentro de campo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que ocorreu fora de campo também. Novamente lamentável, tivemos algumas ocorrências fora de campo, mostrando um pouco do que é o Brasil com relação a esse despreparo no processo de abrigar um evento, né? Essa é uma realidade. Depois a gente vai fazer uma análise em cima desses fatos aí, mas primeiramente vamos analisar um pouquinho o jogo Jack Figueirense, Joinville, que o Ricardo Drubski veio com uma formação, acho que ele não inventou nada, ele apenas veio com uma novidade, que foi o Marcelo Costa no lugar do Arthur Maia, ou do Ricardinho, né? Do último que ele colocou para jogar, então foi o Arthur Maia, e o Marcelo Costa fez uma boa partida. Como é que você viu o jogo, rapidamente, só para a gente poder fazer uma primeira avaliação aí da partida Jack e Figueirense? Ele veio com essa mudança, né? Até a gente deu um pouco de estranheza, não uma estranheza negativa, mas só porque o Marcelo Costa não havia sido relacionado contra o Boa e já passou para titular, né? Foi promovido a titular nesse jogo no lugar do Arthur Maia. Ele não queria velocidade, ele queria um pouco mais de qualidade de passe, né, no meio campo do Joinville junto com o Martin Ligueira. E o Marcelo Costa mesmo assim não foi tão ofensivo, ele ficou meio campo mesmo ali, segurando um pouco. Quando precisava marcar, ele marcava, quando precisava atacar, ele atacava, e com belo, né, qualidade de passe que ele tem junto com o Ligueira. Foi jogado no primeiro tempo, embora a gente não tenha atacado chutes a gol diversos. A gente tem, por exemplo, um chute apenas do Rafinha, que o Thiago Volpe defendeu. Só que em compensação a marcação funcionou, que o Figueirense também não foi para o ataque. O Figueirense ficou muito para trás e acabou também o Oliveira não trabalhando muito na primeira etapa. Aí, lógico, no segundo tempo as coisas funcionaram, o Joinville tocando a bola, mais, né, com a bola no chão, a pedido até do Ricardo Drubski, que foi aos gols e conseguiu marcar, que foi importante. Você não achou estranho o início de jogo do Figueirense, jogando com 3 volantes, aqueles volantes nem... O Nem e o Denner, que são os 2 volantes mesmo. E teve mais um 8 lá, que é um negão lá, que tava... Hildo, isso. Bloqueando ali a frente do Joinville, realmente. Será que foi uma estratégia do Adilson de tentar dizer assim, ó, viemos retrancado e não vamos sair pro jogo? Aí no segundo tempo vim aberto, um pouco mais aberto, com o Ricardinho saindo pro jogo e realmente surpreendendo o Joinville no início do jogo? Eu confesso que eu não achei estranho, porque o Adilson às vezes inventa uma essa, né? Retranqueira, assim. Aqui em Joinville mesmo ele já veio uma vez, justamente para explorar contra-ataque, né? E ele falou isso antes do jogo, inclusive, não, a gente vai se defender e vamos pro contra-ataque. Mas contra-ataque como? Com o Ricardo Bueno apenas na frente? Exatamente, só que daí ele teve que mudar isso no segundo tempo. Ainda perdeu o Ricardinho, que foi expulso depois, mas ele, sei lá, achava que aqueles jogadores do sistema, principalmente dos volantes, ali, ia armar alguma coisa pro sistema ofensivo, só que não funcionou. E eles, tanto é que não atacaram, ficaram 25 minutos, cerca de 25 minutos na defesa, sem atacar o Joinville no primeiro tempo. Então foi muito defensivo mesmo. Eu fiquei um pouco surpreso com a postura.
alguns jogadores que eu nem conhecia ali que estavam jogando. Me surpreendeu também as declarações do intervalo de alguns atletas do Figueirense, dizendo que o juiz estava ajudando o Joinville no primeiro tempo. No primeiro tempo, na verdade, eu vi um embate forte de meio campo, uma vontade de atacar do Joinville, mas sem penetração, sem a triangulação, principalmente, que no primeiro tempo faltou, com uma postura muito defensiva do Figueirense. E aí, o que eu sinto assim, que às vezes o jogador vem já preparado para sofrer com a desculpa e acaba esquecendo de jogar. Isso foi o primeiro momento, foi o que eu senti do Joinville. No segundo tempo, o Joinville, sem mudar as peças a princípio, né? Não mudou, foi depois que veio ele levou um cartão, de repente, ele trocou e colocou... Na verdade, eu até vi aquele lance pela TV, o Lingueira nem pegou o zagueiro que forçou uma queda ali para tentar realmente levar o amarelo e, no caso, o segundo amarelo, o Lingueira podia ser expulso. Mas foi sábio o Drubsky ali já ter feito a alteração, e a alteração que, na minha opinião, mudou o jogo. Teve um lance, foi até interessante esse lance, porque na hora que o Lingueira fez o carrinho, foi a falta, né, o Ronan não deu amarelo, até, né, deixou assim. Alguém berrou alguma coisa pro Drubsky, ele olhou e daqui a pouco veio o Sérgio Ramírez no banco e também falou alguma coisa para ele. No que ele falou, ele já levantou a mão e chamou teve influência externa aí na substituição. Recurso, né? Tá certo. Comissão técnica, estão ali para isso. Não é só para assistir, né? O Drubsky não vai também ficar pensando em tudo, né? Vai ver tudo, inclusive. Aí foi rapidinho, daí já chamou o Wellington Bruno, foi providencial que o Wellington Bruno entrou e foi muito bem, inclusive, no jogo. O Joinville, nós temos que trabalhar de alguma forma para que o Wellington Bruno jogue, né? Isso, porque o Wellington Bruno, a qualidade de passe dele, as remetidas dele por cima do marcador, fazendo com que o lateral possa chegar à linha de fundo, o lateral, o atacante. Ele tocou umas 3, 4 bolas, umas 2 para o Eduardo, umas 2 para o Rafinha, uma para o Rafinha e outra pro lançamentos de um lado para o outro. Pro Edgar Júnior ali. Sim. Que a bola parecia que ia a lugar nenhum, ela dava uma parábola e caía no pé do jogador em velocidade, que é o melhor lançamento que tem, né? Aquela que tu se projeta, tu vai no espaço vazio e a bola cai na tua frente só para tu dar continuidade de jogada. E foi assim que um dos gols, pelo menos, saíram desse tipo de jogada. Juliano, tu que estava dentro de campo lá, houve o pênalti do segundo gol do Joinville? Olha, quando o Marcelo Costa caiu, a primeira coisa que eu vi foi justamente a camisa dele estava aqui em cima. Ou seja, ele foi tocado, foi puxado de alguma forma. Lógico que o jogador ele encena, ele até encenou um pouco demais até, por isso que dá a impressão de não pênalti. Mas quando ele caiu, realmente apareceu, a camisa estava aqui em cima. Na TV falaram que era o Lima a jogada. Não, depois eu vi Costa. Que foi. Na verdade, o Lima e o Marcelo Costa usam o mesmo tipo de penteado, né? Isso não tem zerado. Eles gostam de cabelo igual. Meio nervoso ali. E a jogada, assim, se fosse o Lima, não marcaria o pênalti. Eu não tenho dúvida disso. De repente. Se fosse o Lima, não marcaria. Mas como foi o Marcelo Costa, e o Marcelo Costa, eu acredito que ele tenha puxado o Marcelo pela gola, mas deu um puxãozinho, o Marcelo Costa sentiu e foi ao chão, se puxou pela gola, é pênalti. Mas o que mais me estranha é uma TV como a Sport TV, ou uma Globo, no caso, em Joinville, transmitir com 2 câmeras. Até o portal Joinville às vezes vai com mais do que 2 câmeras. Não botaram aquele lance em nenhuma outra câmera, só uma câmera acima, aberta, que não dava pra ver nada, na verdade. Tu viu o jogador pequenininho assim. Eu ia falar, porque justamente não confundiram até o final com o Lima e não corrigiram pro Marcelo. Se tivesse uma outra exatamente, câmera, se tivesse podia ver, né? E o lance também em si, né, do pênalti. E André Lino e Paulinho Criciúma, um é Figueirense, o outro é Criciúma, e eles não iam dar pênalti a favor do Joinville, mas nem a pau. Eu acho que, assim, a olho nu de fora, não pareceu ser pênalti ou o suficiente para que o pênalti tenha sido dado, mas a gente já viu coisas piores contra o Joinville, então eu acredito que está no lucro. O Figueirense, se ele não tivesse... Não complicou nada. Se o Figueirense tivesse ficado com a cabeça no lugar, em vez de fazer aquele monte de reclamação, e projeto de reclamações pesadas, e aí, de repente, pensando, o cara já deu o pênalti, não vai expulsar, e aí fala um monte de porcaria, seu Ricardinho tem que levar um gancho forte, porque o cara aí na torcida falar aquele monte de coisa que falou... Fez o sinal com a mão. Fez o sinal com a mão, dizendo que... Né, na frente do bandeirinho, inclusive. Então, e aí pediu para ser expulso, e foi bem expulso o Ricardinho, que entrou e mudou o jogo pro Figueirense. Entrou com velocidade e tal. É um bom jogador. É um jogador que é insinuante. Eu não sei como é que fica no banco, porque ele ajuda a marcar e é um jogador que tem... desse sistema, porque o Ricardinho vinha sendo titular.
Acho que jogos em casa, principalmente, não sei se o Rodilson gosta de fora de casa botar mais um volante, e daí deixa gosta só de perder, né? Deixa só o Bueno no ataque. O Adilson acho que tá louco para ter uma outra vaga na Série A, e ele tá louco para ir para a Série A. Então, veja assim, que o único lance que realmente pode ter gerado algum tipo de dúvida foi esse. No mais, as duas equipes, principalmente a equipe do Figueirense, reclamando muito da arbitragem. Então o árbitro marcava uma falta que era falta, vinha e falava em cima. Então isso é um pé no saco. O cara vê jogo de futebol com o árbitro não podendo arbitrar, porque no primeiro tempo, na minha opinião, foi uma arbitragem limpa, tranquila, sem muito o que falar. No segundo tempo, o único lance que foi... Agora, a defesa do Joinville, Juliano, essa bola que nós levamos ali de gol, foi, cá pra nós, um absurdo. Uma alçadinha na área, 2 jogadores na bola e ninguém marcando o jogador. De novo, ninguém marcando o jogador. A bola aérea com certeza é um problema que vai ter que ser corrigido novamente. A gente já tinha um problema lá, no começo do ano foi corrigido. O Joinville tinha uma boa defesa até então, consolidou com o Rafael e Sandro. Só que, de novo, a bola aérea está complicado. O Bueno conseguiu cabecear sozinho, chegou, aí uma cobertura que também ou dos volantes, do próprio lateral ali que não fez em cima do Cho, e o Cho chegou sozinho para marcar o gol. O Oliveira, muito desculpa o Oliveira, eu acho que não, porque ele tentou tirar, não tinha jogador por perto, tá certo que foi uma espalmadinha fraca, mas foi meio no contrapé, ou seja, também não julgo tanto, tá? Não julgo tanto a questão do Oliveira, mas... a cobertura também sobre o Cho que estava chegando. Eu vou dedar meu filho, que é um especialista na posição. Ele disse que o goleiro foi mão de pau, o professor disse. Não, ele espalmou para dentro, que é ruim. Teve 2 bolas que ele espalmou para dentro, no mesmo tipo, parecido, né? Teve uma que a bola foi chutada e ele deu uma espalmadinha para dentro, assim. Então essa bola, que a bola veio em cima e ele meio que jogou para cá e o cara veio na cara ali. Lá do gol foi até quicou um pouco mais próximo. Então, ele... tipo assim, eu dou, mas não dou tanto. Foi uma cabeçada fraca e volta Ivan, pelo amor de Deus. Não, com certeza. Não tem nada aí, viu? É lógico que também o goleiro precisa muito mais sequência. Claro, com certeza. É igual zagueiro, né? Zagueiro, se não tiver ritmo de jogo, ele normalmente perde tempo de bola, então é um problema. Mas eu tenho uma notícia, o Ivan volta amanhã. Volta, né? Foi muito bem, Oliveira, mas que volte, Ivan. Então, os melhores momentos hoje você pode acompanhar aí no portal Joinville, com nossa transmissão ali. E tem vários lances aí, mostra essa bola do Ricardo Bueno, ficou claro. Os 2 zagueiros, ao invés de acompanhar o Ricardo, deixaram ele para as costas dele, largaram mesmo, ficaram pensando na bola e, novamente, isso é um erro. Às vezes eu vejo a defesa do Joinville muito marcando bola. Isso. Esquece, às vezes, o jogador. Foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Boa também, né? O Jussani, olhando a bola e não subiu também, né? Ele olhou a bola e deveria subir na bola. Né? Exatamente. Então, eu acredito que falta essa questão de marcar um pouco mais o jogador, não só a bola, que isso acaba complicando pro Joinville. Nós estamos mostrando aqui os melhores momentos. O primeiro tempo foi isso ali, ó. Foi uma cabeçada meia xoxa do Joinville. E essa é uma jogada bem bonita entre o Edgar Júnior, uma triangulação que provavelmente imagino que seja a mesma coisa que aconteceu aqui pelo... Aí sim, uma grande defesa do Oliveira. E essa bola podia ter mudado o jogo, né? No primeiro tempo ele teve que reforçar o aquecimento, porque ele não foi trabalhando. Exatamente. Chegou ali, provavelmente chegou mais quente agora do que durante o primeiro tempo inteiro. Além do primeiro tempo, ele ainda entrar no jogo, lógico, frio e sem... E o Lima agora dando uma de garçom, né? Fazendo o que realmente é preciso um centroavante fazer. Quer saber, no jogo contra o Boa, já meteu uma bola por cima pro Edgar Júnior. Ontem, na verdade, sábado, novamente o Lima, ó, a câmera de Christian Amorim, de fundo, essa câmera ninguém tinha, hein? E olha que bola, que imagem bonita, que ângulo legal. E eu pensei que o cara ia chutar no goleiro. No goleiro não, no juiz. Ficou com raiva aí o Douglas Costa. Aí, olha a bola, gente. Olha, meu Deus do céu. Infelizmente, olha, nossa, ele cabeceou, ele rebateu muito para dentro. Na verdade, ao invés dele jogar a bola pro lado de lá, ele cabeceou pro lado contrário. E aí deixou tranquila pro Cho ali. Não tinha ninguém, de repente apareceu o Cho, ninguém marcou também. E o Marcelo Costa? Esse bate mal o pênalti, Juliano? Nossa, dá aquela coisa, dá aquele nervoso. Só que é aquele nervoso um nervoso tranquilo, porque a gente sabe que vai entrar, lógico, pode perder. Olha o lance ali, olha o lance. Foi puxado por cima. Ele cai, obviamente. Esse ângulo aqui não é o ângulo da TV, né? Acho que nós estamos conseguindo ver melhor porque tá a TV maior aqui e tal. Não, mas é o ângulo daquela câmera de impedimento, né? Aí foi o caso do Ricardinho. E o Ricardinho foi expulso. Fez sinal com a torcida, foi expulso, depois foi lá, foi xingar todo mundo. Aí, né, dá aquele ataque de nervosismo dele. Aí foi
o nervosismo do Marcelo bater o pênalti. Volpe, ele Tentou esperar porque sabe como bate, né? Mas se esperar pior ainda, né? Porque... É que daí essa bola vai mais não forte. Não tem, né? Ele consegue marchar no lugar, não parar. Agora, como é que o Ricardo recebeu a troca do batedor no terceiro gol no segundo pênalti que o Ronaldo bateu e novamente um outro batedor vai substitui uma ordem que eu acredito que seja tem uma sequência, né? O Marcelo Costa é o primeiro, o Lima é o segundo, em campo é o segundo e de repente quando o Ricardinho joga ele, ou então tem o próprio Ligueira que treina. Todos os jogadores treinam pênalti, tá? O Ronaldo inclusive faz parte desses jogadores, só que lógico que tem essa ordem. E os dois jogadores que cobram, eles são os jogadores que estavam em campo. E esse gol perdido? O Edgar Júnior, que até deu um ruim pra ele e pro Marcelo ali. E perguntado a ele, ele falou, lógico, é ruim perder um pênalti, a gente queria abrir um pouco mais de saldo, com certeza fazer 4-1, só que como ele fez a jogada do pênalti, o Ronaldo sofreu pênalti, os jogadores em si foram lá e deram pro Ronaldo a possibilidade de bater, a possibilidade de bater esse pênalti, aí foi de repente um prêmio, só que claro, foi lá, perdeu uma pena, se faz também tá tudo certo. Só que ele falou, ele conversou com o Ronaldo ontem já, inclusive, o Ricardo Drubis, que já conversou com ele, e vai conversar com o grupo hoje sobre isso. Seu tom vai ser um tom de bronca, um tom de alerta, só isso, pessoal, legal, tava ganhando, final de jogo, ok, mas cuida, tem que cuidar porque tem que fazer gol. O São Caetano já foi eliminado de uma possível Série A por saldo de gols, só pra gente lembrar isso, né? Então, nessa hora a gente tem que... O melhor batedor tem que bater, o batedor oficial tem que bater. E essa jogada foi uma jogada maravilhosa, certinha. Conhece, né? Eduardo se conhece. E a jogada toda bem trabalhada desde o início. E essa bola de fundo. Essa bola de fundo que faltou no primeiro tempo, foi feita uma jogada ali com o Rafinha e o próprio Ricardo pediu para o Eduardo, inclusive, para 1-2. Soltar, isso. Eu conversei com o Eduardo porque ele gosta de carregar muita bola, ele tem essa característica. Então ele falou assim, não, vamos tocar a bola. Inclusive começou a tocar e deu certo, que daí saíram os gols na frente. E assim, tem hora que dá para carregar, tem que carregar, né? Tem que fazer, se livrar da marcação e às vezes tem que fazer a jogada, e essa vantagem do Eduardo, que ele tem essa qualidade. Os dois pés. Mas sempre quando puder, quando tiver alguém para fazer o triângulo, tem que fazer 1-2, sair na frente e vai limpar e vai abrir mais aí na defesa, que era o caso ali no caso. E no segundo tempo acho que o Joinville fez umas 3, só o Eduardo fez umas 3 ou 4 jogadas assim. E no lado esquerdo também teve jogadas do mesmo tipo. Foi um jogo, acho que tirou um peso das costas do Joinville. E agora tem o jogo da próxima terça-feira. Mas antes disso, Juliano, como é que você acompanhou lá no estádio o caso da chegada da torcida do Figueirense e a confusão com a polícia militar, que ao invés, infelizmente, isso eu já presenciei em loco, né, na pele, né, e ter que pular para dentro de um carrinho de lanche porque os caras vêm botando cacetete, metendo o cavalo em cima, e a gente com crianças às vezes na mão tem que ficar correndo com perigo de cair, o cavalo passar por cima e coisa que o vale. Então, comandante aí da Polícia Militar, se o senhor chegar a ver esse vídeo, que o senhor... nós temos que trabalhar de forma... Não adianta mais bater papo com torcida organizada, esse já é ponto. Então, primeiro, o jogo estava para começar quando a torcida do Figueirense chegou, não tinha que ter ninguém lá fora esperando só a torcida chegar para causar confusão. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, gente, pelo amor de Deus, forme uma ação um pouco mais coordenada, um pouco mais ajustada para receber a torcida com mais segurança, não permitindo que ninguém saia de dentro do ônibus, que ninguém ponha a cabeça para fora do ônibus, que ninguém ostente bandeira para fora do ônibus. Porque a informação é que as torcidas organizadas têm que chegar pela rua Coronel Francisco Gomes, que é a rua atrás, da onde que dá acesso. E aí vem pela rua da frente. Aí teve um ônibus, parece que saiu dessa revista, sei lá, o ônibus da torcida, passou para Inácio Bastos, aí deu a confusão, lógico que não vai ficar quietinho, vão xingar os torcedores, vão revidar, pedrejar inclusive, aí foram lá para o estacionamento do Parque da Cidade lá, inclusive já deu problema com o Havaí aquela vez. Pois que estragaram carros e tal. Furaram o bloqueio outra vez, furaram a revista, aliás, então teve esses problemas aí, só que deu o problema que a cavalaria começou a fazer na rampa de cá, da entrada principal, e daí não tinha mais os torcedores. Ninguém sabe quem é mais cavalo, se é o que está em cima ou o que está embaixo. O problema é o seguinte, aí tem a revista da entrada normal ao estádio, e os cavalos começaram a subir ali, e ninguém liberava ali, os cavalos começaram para cá e começou a formar, aí formou um negócio gigante ali até que conseguiram liberar. Ainda seguraram não, segura eles ali. Pelo amor de Deus, gente. Crianças que estavam Pelo ali, amor de Deus. Não eram os que estavam promovendo a briga. Eles que estavam querendo estragar. Claro, isso já aconteceu no jogo contra o Havaí mesmo.
Os caras postaram os cavalos sobre a rampa e ficaram tocando o cavalo em cima das pessoas. Eu não consigo entender isso aí. Eu tô rindo, mas eu tô rindo mais de desespero, porque eu já tive isso aí. Isso é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, o cara tem que ter um pouco mínimo de inteligência para saber que ali não é... Pô, vão pessoas com um escudo e façam um movimento de fazer entrada. Aquela entrada já é estreita. Quando as pessoas temem em chegar mais tarde, e eu vou dizer por que o pessoal teme em chegar mais tarde, tá, pessoal da Polícia Militar, que acha que faz um bom serviço de tirar, ou da promotoria, que faz um bom serviço de tirar a cerveja de dentro do estádio. Não, aí não vem de dentro do estádio, o clube perde com isso, e quem ganha são os ambulantes fora do estádio, ou o cara chega em cima da hora porque ele fica bebendo todas até as 4h15 da tarde, e para 4h20 começar o jogo que quer subir. Sim. E, teoricamente, se nós tivéssemos assentos marcados, tivéssemos um bom processo de entrada, se tivéssemos uma arena terminada com todas as entradas prontas, de repente não tinha tumulto que tem. Mas assim, liberou agora não sei quantas catracas para quem tem sócio torcedor. As catracas hoje está melhor, mas já tem problemas, vira e mexe tem problema. E lá tem 2 catracas para entrar o cara que paga ingresso. E aí vira uma balbúrdia, vira uma bagunça. Própria revista, infelizmente, uma revista rigorosa. E infelizmente, Juliano, esse é um caso que acontece em Joinville, acontece no Brasil inteiro. Sim. Aconteceu durante as Copas das Confederações em vários estádios com problemas de entrada, com problema na entrega de ingresso, com problemas com a polícia que não consegue saber trabalhar em momentos do mínimo conflito. Tu imagina se vem realmente um processo de massa, como aconteceu no Rio, aconteceu em São Paulo, onde as pessoas às vezes querem usar do seu direito de se manifestar, ou do seu direito de chegar em cima da hora para ver o jogo, né, coisa que vale, e aí ter que a polícia usar de artifícios e de formas que não é de preparo, de condução, de um processo que é pacífico. O jogo, em uma forma geral, era para ser pacífico desde que tivesse o mínimo de cuidado e o mínimo de atenção e planejamento no recebimento da torcida adversária e na condução da torcida do Joinville. Seguinte, a torcida do Joinville tá lá, entra para dentro do estádio a partir das 16 horas, entra. Não adianta ficar esperando a torcida adversária, gente. Aí depois vem a público dizer que não tiveram culpa nenhuma no processo. Se estava lá fora para receber a torcida dos caras, tem culpa sim. Se um não quer, 2 não briga, já diria minha falecida avó. Então, por favor, vão para dentro do estádio e faz aquela festa bonita que normalmente fazem, com papel, com bandeira. Infelizmente a bandeira não dá para ser mais assim, com bandeirão, com faixa, coisa que vale. Boa teve 2 bandeiras lá, dá para usar. Então, é isso aí. Vamos fazer a festa. Eu sei como é que funciona isso, eu sei que ninguém... a torcida dos caras, que estão usando a camisa dos caras, se eu vou lá com a camisa dos caras, os caras me pegam. Isso é uma grande idiotice, eu já passei por essa fase. Gente, se você que é mais jovem aí, siga um caminho dizendo o seguinte, qualquer um pode usar a camisa que quer, desde que tenha respeito pela outra. E é assim que vai acontecer, e se for assim, vai ser show de bola. Jack Paraná na próxima terça-feira, ou Paraná aí, Jack, porque o jogo é lá no Durival de Brito. Pertinho, dá para ir, né? Ano passado eu fui, Joinville perdeu de 2-0, infelizmente jogou muito mal, foi um dos piores partidos do Joinville que eu vi jogar lá. Mas eu tenho certeza que o Joinville vai fazer um bom jogo lá contra o Paraná. Tu não acha, Juliano? Eu acho que a gente também vai pra gente dar uma análise do como é que vai se portar a equipe do Ricardo Drubsky fora de casa. É o primeiro jogo que ele tem fora de casa, até para saber como é que você vai ser uma postura defensiva, cautelosa, mais para frente, enfim. O Paraná é uma equipe que, né, com o Dado Cavalcante, que está fazendo um belo trabalho, inclusive, chegou à 3ª colocação agora, venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Entrou o argentino lá, o Morales, fez 2 gols nesse jogo. O jogo tava para lá dos 30 minutos do segundo tempo. Tava e o cara em 35, estava 0-0, ele marcou 2 gols e, né, deixou o Joinville até fora do G4. O Joinville estava até então em 4º lugar. Mas enfim, também não é um grande problema. E o Paraná, que tem jogadores conhecidos até, a gente tem o próprio Reinaldo, que foi banco, inclusive, volta e meia está sendo banco. O Dado Cavalcante muda bastante a defesa. Estou escrevendo agora, inclusive, que a melhor defesa do campeonato é a do Paraná, com 7 gols sofridos. O Palmeiras é a segunda com 8. O Joinville é o terceiro melhor ataque. Estou escrevendo agora com o portal justamente isso. É o duelo do ataque contra a defesa, né? O ataque, um dos melhores ataques, que é o Joinville,
perdendo apenas para Chapecoense e Palmeiras, contra essa melhor defesa. Ele varia, às vezes, hora faz um 3 zagueiros fora de casa. Tem o Anderson, que era o zagueiro que foi do América Mineiro. Que era do Corinthians, né? Mais conhecido. América Mineiro e Corinthians. Tem o Alex Alves também, que de base do Paraná. Ele reveza. E tem o Briner, que é revezado e é revezado no Botafogo. Foi revelado no Botafogo. Passou pelo Bahia, daí jogou também no Cianorte até chegar no Paraná. O Paraná tem um jogador que foi revelado no Joinville, você sabia? Léo, o atacante da frente lá, que está jogando bem à frente lá, jogou o jogo contra o Atlético Goianiense por hora, né? Jogou ali, porque o Reinaldo foi meio que poupado para essa partida. Não jogou. O Léo jogou, está jogando algumas partidas como titular, algumas ele fica revezando, como o Juliano acabou de falar, que o Dado Cavalcante usa fazer. Tem o Lúcio Flávio, que é um baita do meio de campo. Mas o Léo foi revelado no Joinville, foi revelado aqui, foi vendido, fez algumas partidas pelo Joinville, foi vendido para o Inter de Porto Alegre. O Inter de Porto Alegre foi campeão brasileiro sub-20 com o gol dele contra o Grêmio numa final, numa semifinal, e o Léo foi expulso daquele jogo, depois não jogou a final. E o Léo é o atacante do Paraná, e depois ele foi comprado pelo Paraná e está jogando lá no Paraná até agora. Não sei se foi comprado, agora não existe mais o processo de compra, né? Teve contrato com o Paraná pelos 5 anos aí, e é um bom atleta, um atleta que tinha potencial, na época tinha um baita potencial, agora está mais forte, está parecendo o Ronaldo Fenômeno. Hoje, mas o Ronaldo Fenômeno mais atrás está um pouco mais forte. O Paraná é uma equipe forte, viu? Uma equipe que vai incomodar, está embalada. Sim. O Dado Cavalcante é um cara que eu tinha falado dele lá atrás, mais de um ano atrás, como ser uma boa para o Joinville contratar. É um cara jovem, um cara com ideias. Estava na Luverdense, né? Isso, ele já passou pelo Luverdense, subiu com o Luverdense ano passado, aí fez um ótimo campeonato paulista pelo Mojimirim esse ano, jogou muito bem, aí o Paraná trouxe ele. E aí um trabalho que ele está fazendo muito bom no Paraná, de saber usar os caras mais experientes, tipo Anderson, tipo Lúcio Flávio e Reinaldo, com os caras mais jovens aí, tipo Léo e outros jogadores aí que foram revelados no próprio Paraná Clube. Então o jogo é pedreira, mas o Ricardo Drubis que conhece muito bem esse Paraná. Conhece, já venceu inclusive ano passado pelo Atlético Paranaense, nesse acesso do Atlético, venceu lá na Vila Capanema mesmo. Então, de repente aí pode, né, como não mudou tanto, inclusive, né, o jogador de repente aí pode ser uma boa com o Ricardo Drubis, que já conhecendo o próprio Paraná, para de repente conseguir uma vitória lá dentro. Legal. O Paraná também tem um volante ali que eu gosto muito do estilo dele, só estou me esquecendo o nome dele, acho que é Ricardo o primeiro nome dele. Ricardo Conceição. Ricardo Conceição, isso mesmo. Ricardo Conceição é um cara que tem uma boa saída e tal. Me lembra um pouco, vamos botar aqui o nosso Carlinhos Santos, que jogou no Joinville aqui. Inclusive acertou com o Beck, que jogou terceiro ano. Blumenau. Santa Catarina. Triste, né? Porque o Carlinhos era um cara que tinha um bom futebol. O Juliano, até pra gente encerrar, Crona joga quando? Como é que Crona tá? Na próxima segunda-feira pela Liga, e joga em casa, né? Agora com o Cedro Eventos novamente. A gente teve a Crona Sub-17 representando também nos Joguinhos. Joinville, que foi campeão regional dos Joguinhos também. É verdade. Aqui, que foi disputado aqui em Joinville. E a Crona foi a campeã Sub-17 no Centro Eventos no sábado. Sábado, inclusive, a gente teve a base do Joinville e Fernando Figueirense. 2 vitórias? Não, uma vitória e um empate. O empate estava vencendo por 3-0 o Sub-20. Teve a Crona ganhando no Sub-17 também os Joguinhos. O Joinville vencendo, ou seja, um sábado recheado aí para todos os estilos de esporte. E a Crona volta a jogar na próxima segunda-feira, né, dia 12, segunda-feira é 12. E o aniversário é o Minas, né? Então um jogo aqui mesmo em Joinville, a gente espera aí que continua embalado e continua fazendo grandes vitórias, como a gente está acompanhando. Parabéns aí o pessoal da Felege pelo título de campeão dos regionais Joguinhos Abertos, que na verdade é quase que uma prévia do que seriam os Joguinhos Abertos, porque afinal de contas dentro dessa regional tem Itajaí, tem Blumenau, e são equipes fortes aí na parte de formação. Joinville que de 6 troféus, conquistou 5 troféus, é isso? 5 categorias e uma ficou em vice, ou 4 categorias e uma ficou em vice. Essa matéria está no portal Joinville e aqui com os detalhes aí da pontuação do Joinville, foram 65 pontos no quadro de medalhas contra 55 de Blumenau. 4 equipes de Joinville se consagraram campeãs e uma conquistou o vice-campeonato, o que, convenhamos, é uma boa participação, uma bela participação. Parabéns aí aos jovens atletas de Joinville, que é aí que eu acredito que está todo o segredo. E com relação à base, Joinville está bem, né?
O Joinville conseguiu dois bons resultados contra o Figueirense. Só a única pena realmente é estar vencendo de 3-0 e conseguir Juvenil, levar o líder empate. do campeonato, a própria Juniores está em terceiro, só que também tem jogos a menos em relação aos que estão na liderança. Vai, já passou o número de jogos, 2 jogos. Então, com certeza está fazendo um bom trabalho essa equipe de base do Joinville. Legal. Ficamos por aqui, de primeira na segunda. Obrigado aí à nossa equipe de retaguarda aí que está fazendo a filmagem, tanto pro Hangout do YouTube, que nós estamos ao vivo. Semana que vem vai estar divulgado plenamente para você poder assistir a gente aqui no Portal Joinville, um programa que é de primeira na segunda. Um abraço, obrigado, Juliano. Valeu.